O sol queimava forte naquela tarde quando Lucas, vestindo a camiseta simples da empresa de entregas, subiu as escadas luxuosas do prédio mais caro da cidade. Suado, ofegante, com caixas pesadas nos braços, ele apertou o interfone do apartamento 1801. A porta abriu com estardalhaço. E quem surgiu? Júlia. Alta, linda, maquiagem impecável, roupa de marca, olhar de arrogância pura. Aquela mulher exalava luxo e desprezo. Assim que viu Lucas, ela torceu o nariz. Você demorou 40 minutos! Eu tenho compromissos, e sabe? Não posso ficar esperando gente como você. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Me desculpe, senhora. O trânsito estava... Cale a boca. Ela cortou. Você acha que me importo com trânsito? Você está sendo pago para isso. Ele abaixou o olhar, engolindo a humilhação. Júlia pegou uma das caixas, olhou para a outra e riu de forma cruel. E ainda trouxe as caixas tortas. Olha isso! Como é que eu vou devolver se tiver amassado? Meu Deus! Vocês entregadores são todos iguais, lentos, desastrados, inúteis. As palavras bateram no peito de Lucas como facadas. Senhora, eu realmente já disse para ficar quieto. Você fede a suor. Sai da minha porta agora. Ela empurrou a caixa contra o peito dele com força. Lucas quase caiu para trás. Os vizinhos espiavam pelas portas entreabertas. Alguns riam, outros filmavam, e Júlia cruzou os braços, triunfante. Da próxima vez, manda alguém decente. Não essa porcaria de serviço. A porta bateu na cara dele. Lucas ficou parado alguns segundos. O coração doía, a garganta ardia, mas os olhos estavam frios. Determinação pura. Um dia, ela ainda ia se arrepender daquela cena. A porta ainda vibrava do último impacto quando Lucas desceu as escadas em silêncio. Não xingou, não reclamou, não discutiu. Por fora, parecia apenas mais um entregador humilhado. Por dentro, era um vulcão calado. Ao sair do prédio, o segurança da portaria, Rodrigo, olhou para ele com pena. Cara, eu vi tudo pelo monitor. Que vergonha daquela mulher. Você tá bem? Lucas forçou um sorriso. Tô sim, já tô acostumado. Rodrigo balançou a cabeça indignado. Isso não é normal, não. Só porque tem dinheiro, se acha no direito de tratar os outros como lixo. Se eu fosse você, denunciava. Lucas olhou rápido para o alto, para a sacada do 1801, onde Júlia agora falava ao telefone, gesticulando como se o mundo girasse ao redor dela. Não se preocupa, disse ele. O mundo dá voltas. Rodrigo riu. Tomara, viu? Porque se justiça existisse mesmo, gente assim quebrava a cara bonito. Lucas ajeitou a mochila nas costas. Justiça existe. Ela só não tem pressa. E com essa frase, caminhou até um carro simples estacionado na esquina. Tirou discretamente a camiseta da empresa de entregas, revelando por baixo uma camisa social bem cortada. Jogou o boné no banco, passou a mão no cabelo arrumado. Em minutos, o entregador parecia outra pessoa. Ele pegou o celular, abriu um aplicativo bancário e o saldo de 8 dígitos brilhou na tela. Lucas não era apenas um entregador. Ele era o dono da plataforma de entregas. Só fazia entregas de campo, de vez em quando, para ver a realidade de perto. E naquela tarde, ele não tinha apenas entregue caixas. Tinha acabado de começar uma história. Enquanto Lucas dirigia calmamente, planejando seus próximos passos, Júlia estava no apartamento tomado por luxo, mas não por paz. Ela jogou a caixa no sofá com força. Ai, entregador imundo! Resmungou, irritada. Como deixam esse tipo de gente entrar no meu prédio? Júlia, para quem não sabia, era o típico exemplo de arrogância mascarada de elegância. Filha única de uma socialite falida e de um pai que sumiu no mundo, ela crescera ouvindo que aparência é tudo e que misturar-se com gente simples é vergonhoso.
E ela acreditou. Trabalhava como influenciadora de moda, porém sem muito sucesso, e vivia de falsas amizades, ostentação e um cartão platina que só existia graças à mãe e aos empréstimos que Júlia escondia de todos. A verdade era, Júlia estava quebrada, endividada e desesperada, mas ninguém podia saber disso. Por isso ela humilhava, pisava e debochava. Era uma forma patética de se sentir poderosa. Enquanto ela se encarava no espelho, retocando o batom e praticando sorrisos falsos para uma live, seu celular vibrou. Era sua melhor amiga, Renata. Amiga, você tá online? Vai começar a reunião do investidor. Júlia sorriu confiante. Tô pronta. Hoje eu vou convencer aquele CEO milionário a investir na minha marca. Eu só preciso parecer perfeita. Ela não sabia que o CEO era justamente o homem que ela humilhou. Lucas. E naquela noite, os dois se reencontrariam, mas em posições completamente opostas. Júlia se arrumou como nunca antes. Vestido curto de brilho, salto alto importado, cabelo impecável. Ela precisava impressionar. A reunião daquela noite era sua chance de salvar a carreira que vinha desmoronando. Quando chegou ao salão de eventos do Hotel 5 Estrelas, caminhou como se fosse dona do mundo. Diversos influenciadores, empresários e fotógrafos estavam ali. Júlia sorriu. Hoje é o meu dia. Renata correu até ela. Amiga, o investidor já chegou. Ele vai escolher pessoalmente um novo rosto para representar a marca da plataforma de entregas. Se você conseguir, suas dívidas acabam. Júlia respirou fundo. Claro que eu vou conseguir. Nasci para isso. Elas entraram no salão principal. No centro havia uma mesa luxuosa e atrás dela um homem de costas analisava documentos. A postura dele era impecável. O terno, sob medida. O relógio discretíssimo e caro. Renata sussurrou. É ele, o CEO. Júlia sorriu, confiante. Chegou perto, balançando o cabelo. Boa noite, senhor. É uma honra conhecer. Ele virou. E o mundo dela desabou. Era o entregador. Lucas, vestido como um rei corporativo, imponente, tranquilo. Ele ergueu uma sobrancelha, fingindo surpresa educada. Você é a influenciadora interessada na parceria? Júlia ficou pálida. Os lábios tremeram. E senhor, eu não sabia que era você. Lucas sorriu. Não de simpatia, mas de quem guarda uma verdade poderosa. Não se preocupe, Júlia. As aparências enganam, não é? Aquela frase cortou o ar. Júlia quase caiu para trás. E então percebeu, aquele não era o mesmo homem que ela humilhou. Era alguém com o poder de mudar o destino dela com uma frase. Júlia estava literalmente congelada. Renata olhava de um para o outro sem entender nada. Lucas fechou a pasta com calma. Calma demais para a atenção daquele momento. Sente-se, por favor, ele disse, indicando uma cadeira. A voz dele era serena, quase gentil, mas seus olhos carregavam uma ironia sutil que Júlia não conseguia decifrar. Ela sentou, as mãos tremendo sobre o colo. Senhor Lucas, eu peço desculpas se houve qualquer mal-entendido hoje à tarde. Mal-entendido, ele repetiu com um leve sorriso. Não me lembro de nenhum. Aquilo deixou Júlia ainda mais confusa. Lucas continuou, como se nada tivesse acontecido. Vamos direto ao ponto. Eu estou escolhendo um novo rosto para representar a minha plataforma de entregas. Alguém com empatia, elegância e respeito pelas pessoas. Júlia engoliu seco. Claro, eu posso ser essa pessoa. É mesmo? Lucas recostou-se na cadeira. Porque hoje, por acidente, eu presenciei uma situação que me fez refletir. Vi alguém tratando um entregador como lixo. O sangue de Júlia gelou. Esse senhor, eu... Tranquila, ele cortou. Não estou dizendo que foi você. Apenas quero ter certeza de que, se eu escolher alguém para representar a empresa, essa pessoa realmente valoriza cada funcionário.
cada entregador, cada vida. Júlia baixou os olhos. Ele sorriu. Então, que tal marcarmos uma segunda reunião? Amanhã, privada, só você e eu. Renata arregalou os olhos. Júlia também. Lucas finalizou. Quero ver quem você realmente é, sem plateia. Ele estava testando ela. Ela sabia, mas também sabia que precisava aceitar. Claro, eu topo. Lucas estendeu a mão para encerrar a reunião. Até amanhã, Júlia. Quando ela segurou, sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. O jogo tinha começado, e ela não fazia ideia de quem sairia perdendo. No dia seguinte, Júlia chegou ao endereço enviado por Lucas. Esperava um escritório luxuoso, recepcionistas elegantes, sala climatizada. Mas quando olhou para o local, arregalou os olhos. Era um galpão de treinamento de entregadores. Simples, sem glamour, cheio de funcionários uniformizados carregando caixas, conferindo rotas, organizando pedidos. Ele marcou aqui, ela murmurou completamente perdida. Lucas apareceu atrás dela, vestindo novamente a camiseta da empresa, a mesma do dia em que ela o humilhou. Bom dia, Júlia. Ela girou rapidamente. Senhor Lucas, eu achei que nos encontraríamos na sede da empresa. Lucas sorriu. Essa é a sede, a verdadeira. É aqui que tudo acontece de verdade. É aqui que meus funcionários suam, carregam, entregam, enfrentam chuva, sol e humilhações, como a que você presenciou ontem. Júlia engoliu em seco. Eu não sabia, e por isso estamos aqui, Lucas disse. Hoje quero ver como você lida com o mundo real da empresa. Ela franziu a testa. O quê? O que eu preciso fazer? Lucas apontou para uma pilha de caixas. Ajudar, carregar, ouvir, entender e, principalmente, respeitar. Júlia sentiu o estômago embrulhar. Eu, trabalhar como entregadora. Ele cruzou os braços. Você quer ser o rosto da marca? Então precisa saber como ela funciona, sem maquiagem, sem salto, sem filtros. Ela olhou para o próprio vestido justíssimo e o salto fino. Eu não posso trabalhar assim. Lucas sorriu. Eu sei. Por isso comprei isso para você. Ele entregou um uniforme simples, dobrado. Júlia o pegou devagar, sentindo o peso do mundo cair sobre ela. Vista-se, Lucas disse. A partir de agora, você é só mais uma funcionária. O teste começava ali, e ela sabia que qualquer erro seria fatal. Júlia saiu do banheiro com o uniforme da empresa e parecia uma atriz perdida no papel errado. O salto foi trocado por um tênis simples. O vestido caro foi substituído por calça e camiseta de algodão. Pela primeira vez, ela se viu igual a todos ali. E isso a incomodava mais do que conseguia admitir. Assim que apareceu no galpão, os funcionários pararam para olhar. Alguns sussurraram, outros riram discretamente. Nossa, a madame desceu do salto, cochichou um entregador. Isso vai ser bom, muito bom, debochou outro. O rosto de Júlia queimou. Lucas aproximou-se com um tablet na mão. Júlia, hoje você vai aprender 3 coisas: serviço, humildade e respeito. Vamos começar carregando essas caixas até o setor de triagem. Ela arregalou os olhos. Essas caixas, mas elas são enormes. Sim, Lucas respondeu, implacável. Exatamente o que você mandou eu carregar, quando gritou comigo no seu apartamento. A frase atingiu ela como um tapa. Júlia tentou erguer a primeira caixa, mas a força não acompanhava. A caixa escorregou, bateu no chão e abriu. Vários produtos rolaram pelo galpão. Todos pararam para olhar. Um silêncio constrangedor tomou conta. Ai, meu Deus! Júlia murmurou quase chorando. Lucas se aproximou calmamente, sem gritar, sem humilhar, o que tornava tudo ainda pior.
Júlia, aqui ninguém é melhor que ninguém. Se quiser respeito, precisa aprender a respeitar. Ela ficou imóvel, sentindo cada palavra como uma verdade impossível de evitar. O entregador que ela humilhou no dia anterior, agora era o homem que podia derrubá-la completamente, mas também, talvez, o único capaz de salvar ela de si mesma. Depois da vergonha pública, Júlia respirou fundo e decidiu tentar novamente. Pela primeira vez na vida, engoliu o orgulho. Aproximou-se das caixas espalhadas no chão e, de joelhos, começou a recolher item por item. Sozinha, em silêncio. Os funcionários observavam, esperando que ela explodisse, reclamasse e mandasse todos calarem a boca. Mas não. Ela apenas recolhia, organizava e respirava fundo para não chorar. Lucas observava à distância. Não com raiva, mas com atenção. Era como se avaliasse cada movimento, cada gesto, cada tentativa. Quando Júlia levantou com a caixa finalmente arrumada, ele caminhou até ela. Está melhor, disse ele calmamente. Agora leve até a triagem. Ela assentiu. Eu vou tentar. O peso era grande, os braços tremiam, mas ela seguiu em frente. De repente, algo inesperado aconteceu. Um entregador jovem, Tiago, tropeçou numa pilha de caixas e caiu com força no chão. O galpão inteiro riu. "Ô, Tiaguinho!" gritaram. "De novo? Vai aprender a andar quando?" O garoto ficou vermelho, claramente envergonhado. E antes que alguém pudesse estender a mão, Júlia foi a primeira a correr até ele. "Você se machucou?" perguntou, genuinamente preocupada. "Deixa eu te ajudar." Tiago arregalou os olhos. "Você tá falando comigo? De boa assim?" Ela sorriu sem graça. "Sim, desculpa se te tratei mal quando cheguei. Eu tô aprendendo, sabe?" Tiago aceitou a mão dela. Lucas viu tudo. E pela primeira vez, seus olhos demonstraram algo além de profissionalismo. Respeito. A atitude de Júlia ajudando Tiago virou assunto no galpão inteiro. Os funcionários começaram a olhar para ela de outro jeito, menos como a patricinha arrogante e mais como alguém tentando. Alguns até sorriram para ela, outros fizeram perguntas. E Júlia, pela primeira vez, respondeu com humildade. Lucas observava tudo de longe, tentando manter o profissionalismo, mas não conseguia ignorar a mudança real que começava a brotar na influenciadora. Mas naquela mesma manhã, o destino decidiu testar tudo isso. O celular de Júlia vibrou. Era uma mensagem da mãe. "Urgente. Júlia, o banco ligou. Se você não pagar a dívida até sexta, vão leiloar o nosso apartamento. Me ajuda!" O chão sumiu sob os pés dela. O coração acelerou. As mãos tremeram. Ela correu para um canto do galpão desesperada. Não pode ser agora. Por favor." Lucas notou o desespero repentino e se aproximou. "Está tudo bem?" Ela hesitou, mas não conseguiu sustentar a pose. Não está. Eu tô afundando, Lucas. Eu já devo mais do que posso pagar. E agora? Vão tirar o apartamento da minha mãe." Era a primeira vez que ela se abria, sem maquiagem emocional, sem arrogância. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos lendo cada detalhe, sentindo que aquela verdade não era manipulada. "Eu posso te ajudar", disse ele com a voz baixa, "mas não como você imagina." Júlia ergueu o rosto surpresa. O que eu tenho que fazer?" Lucas respirou fundo. "Ser honesta, totalmente honesta, pela primeira vez na vida." O olhar dela vacilou, porque antes de contar tudo, algo mais precisava ser revelado, e essa revelação mudaria completamente o rumo da história. Júlia respirou fundo, tentando se recompor. Ela achava que Lucas queria apenas uma confissão emocional. Mas o que veio a seguir foi muito pior. Um funcionário correu até eles carregando um tablet. "Senhor Lucas,
Precisamos falar com você. É urgente. Lucas pegou o tablet e congelou. Era um vídeo. Um vídeo de Júlia, gravado meses antes, falando com uma amiga em um café de luxo. A voz dela ecoava. Ai, amiga, eu odeio entregadores. Eles são lentos, fedidos, desajeitados. Gente pobre me dá gastura. Devia existir prédio que proibisse esse tipo de gente. O coração de Júlia caiu no estômago. Não, não, esse vídeo não. Por favor, ela murmurou pálida. O funcionário continuou. Senhor Lucas, esse vídeo começou a circular agora nas redes sociais. Já tem milhares de visualizações. O pessoal está acusando a Júlia de discriminação contra trabalhadores. A empresa está sendo marcada em tudo. Lucas ficou em silêncio. A expressão dele mudou. Não era mais curiosidade nem interesse. Agora era preocupação verdadeira. Isso é sério, ele disse. Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Lucas, eu era outra pessoa nessa época. Eu falei aquilo, mas eu não sabia nada da vida. Eu estava vivendo em um mundo de aparência. Eu juro que mudei. Mas o dano estava feito. A empresa estava sendo atacada na internet por culpa dela. Júlia segurou o braço dele desesperada. Por favor, não me deixa afundar sozinha. Eu tô tentando, Lucas. Eu tô tentando de verdade. Ele olhou nos olhos dela, profundamente, como quem tentava entender se havia sinceridade ali. Júlia, uma coisa é mudar, outra é pagar o preço do passado. E naquele instante, um novo tipo de tensão nasceu entre os dois. Nem ódio, nem raiva. Mas algo mais complicado. Os comentários explodiam nas redes sociais. O vídeo de Júlia viralizava como fogo em mato seco. Patricinha mimada, cancelada, demite essa mulher, desrespeito aos trabalhadores. A reputação da empresa também começava a ser ameaçada. Funcionários estavam furiosos, influenciadores criticavam, e Júlia parecia um prédio prestes a desabar. Ela chorava de verdade pela primeira vez. Não era drama, não era atuação, era medo, vergonha, dor. Eu mereço o ódio, ela disse soluçando. Mas minha mãe não merece perder nossa casa, por favor. Me deixa pelo menos trabalhar para pagar tudo. Lucas ficou em silêncio, observando. E então tomou uma decisão que ninguém, absolutamente ninguém, esperaria. Ele se virou para o funcionário que trouxe o tablet. Tire esse vídeo do ar. Agora. O funcionário arregalou os olhos. Mas, senhor, e a imagem da empresa? A imagem da empresa não é construída destruindo pessoas. Lucas disse firme. É construída recuperando-as. O galpão ficou em silêncio absoluto. Júlia levantou o rosto chocada. Lucas, você... Por quê? Ele se aproximou, encarando-a nos olhos. Porque eu vi mudança em você. E porque ninguém merece ser apedrejado por um erro do passado, quando está tentando escrever um futuro melhor. As lágrimas dela correram mais forte. Eu não mereço sua bondade. Não é bondade, ele corrigiu. É justiça. E então, diante de todos, Lucas tomou outra decisão chocante. A partir de hoje, Júlia vai participar de um treinamento completo aqui na empresa. E ao final, eu decido se ela será nossa nova representante. O galpão explodiu em murmúrios. Júlia não sabia se chorava mais ou se começava a acreditar que talvez, só talvez, ainda tivesse salvação. O treinamento de Júlia ficou ainda mais sério após o incidente do vídeo. Lucas não pegou leve com ela. Queria ver até onde ia a mudança e se ela era real mesmo. Naquela manhã, ele a colocou para acompanhar as entregas externas, lado a lado com os entregadores. Júlia carregou caixa, subiu escada, enfrentou calor, lidou com clientes mal-humorados e, diferente do início, não reclamou. Mas o momento que mudaria tudo aconteceu quase no final do turno. Eles estavam em uma rua simples quando um cachorrinho de rua correu até eles, abanando o rabo, carente
magrinho. Júlia se abaixou na hora. Oh, meu Deus, você está com fome, né? Disse, acariciando o bichinho com uma delicadeza que ninguém esperava. Lucas observou. Ela tirou seu próprio lanche da mochila, o único que tinha, e dividiu com o animal. Era uma cena tão simples, mas tão verdadeira, que Lucas sentiu o peito apertar. Aquilo não era atuação, não era interesse, era humanidade. Júlia levantou, ainda segurando o cachorro, e notou o olhar de Lucas. "O que foi?" perguntou, um pouco constrangida. "Nada", ele respondeu, desviando o olhar. "É que você não é a pessoa que aparece naquele vídeo, nem a que eu conheci na sua porta." Ela respirou fundo. "Eu sei, mas eu estou tentando ser alguém melhor. Talvez alguém que você consiga respeitar." A sinceridade dela o desarmou. Por alguns segundos, o silêncio entre eles não foi de tensão, mas de conexão. Uma conexão real. Algo começava a mudar, entre eles, dentro deles, e o destino ainda tinha muitas reviravoltas reservadas. O dia estava terminando quando Lucas e Júlia ainda tinham uma última entrega para fazer. Era uma rua estreita, meio deserta, com lojas fechando e postes acendendo. Júlia carregava uma caixa leve quando ouviu um barulho estranho vindo da esquina. "Lucas, você ouviu isso?" Antes que ele respondesse, um rapaz correu desesperado pela rua, empurrando Júlia sem querer. A caixa caiu, mas o pior estava atrás dele. Um motoqueiro veio em alta velocidade, desequilibrado, e num segundo tudo virou caos. A moto derrapou. O motoqueiro perdeu o controle, e a moto veio direto na direção de Lucas. "Lucas!" Júlia gritou. Ele tentou pular para o lado, mas escorregou e caiu de costas no asfalto. A moto bateu nele com força. Os entregadores que estavam próximos correram. Júlia se ajoelhou ao lado dele, desesperada. "Lucas! Lucas! Olha para mim! Fala comigo!" Ele abriu os olhos lentamente, respirando com dificuldade. Eu... "Tô bem." "Não! Você não tá!" Ela gritou, com lágrimas nos olhos. "Alguém chama uma ambulância, agora!" Os funcionários ficaram em choque ao ver a patricinha arrogante e desesperada, segurando Lucas nos braços como se ele fosse importante para ela. E era. Pela primeira vez, Júlia sentiu medo, medo real, de perder alguém que ela nem queria admitir, mas já tinha mexido com seu coração. As mãos dela tremiam enquanto segurava o rosto dele. "Por favor, fica comigo. Eu não posso te perder." Ele tentou sorrir, fraco. "Júlia, eu tô aqui." A sirene se aproximava. Mas algo ainda mais inesperado aconteceria depois. Algo que mudaria a relação dos dois. Para sempre. A ambulância chegou rápido, e Júlia entrou junto, segurando a mão de Lucas o tempo todo. Ele tentava parecer forte, mas o impacto da moto tinha deixado a lateral do corpo dele marcada, dolorida, e a respiração estava pesada. No hospital, os médicos levaram Lucas para uma sala de exames, e Júlia ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Tiago e alguns entregadores chegaram. "Júlia, você tá bem?" ele perguntou. Ela enxugou o rosto, tentando se recompor. "Eu tô. Mas eu tô com medo. Muito medo." Os entregadores se entreolharam. Aquela Júlia não era a mesma que entrou no galpão dias atrás. Depois de quase uma hora, Lucas saiu da sala em uma cadeira de rodas, ainda grogue, mas consciente. Júlia correu até ele. "Lucas, graças a Deus, como você tá? Dói muito?" Ele sorriu de leve. "Já estive pior." Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão. "Não fala assim. Eu achei que você ia..." A voz dela falhou. Lucas respirou fundo, olhando para ela com sinceridade. Pela primeira vez, sem escudo, sem ironia. "Júlia, eu aprendi desde pequeno que gente como eu tem que ser forte."
Eu cresci em um bairro humilde. Perdi meu pai cedo. Minha mãe me sustentou fazendo faxina. Eu só virei dono de empresa porque prometi para mim mesmo que ninguém mais ia pisar na gente. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Ela tocou o rosto dele com cuidado. Agora eu entendo. Porque o jeito como eu te tratei doeu tanto, eu toquei exatamente na ferida que você mais protege. Lucas desviou o olhar, emocionado. Foi isso mesmo. A dor uniu os dois. Mas o destino ainda reservava algo maior. Lucas recebeu alta após algumas horas, com o corpo dolorido, mas sem fraturas. Os funcionários queriam levá-lo para casa, mas ele insistiu que estava bem. Antes que ele pudesse entrar no carro da empresa, Júlia tomou a dianteira. Eu levo você, disse, firme. Não vou deixar outra pessoa te levar enquanto você mal consegue ficar em pé. Lucas arqueou uma sobrancelha. Júlia, você não precisa. Preciso sim. Ela o interrompeu. Não por obrigação, mas porque eu quero. Era a primeira vez que ela falava algo para ele sem medo, sem máscara, sem arrogância. Ele hesitou e depois concordou com a cabeça. Ela ajudou Lucas a entrar no carro, colocou o cinto com delicadeza e dirigiu até o apartamento dele em silêncio. Um silêncio leve, íntimo. Ao chegar, Lucas tentou sair sozinho, mas gemeu de dor. Espera. Júlia correu para o lado dele. Eu ajudo. E então, ela fez algo que ninguém jamais imaginaria ver daquela mulher. Ela carregou Lucas no colo. Meio desajeitada, meio rindo, meio chorando, mas ela fez. Lucas, surpreendido, segurou-se nela. Júlia, você não precisa... Preciso sim, ela repetiu. Porque eu quase te perdi hoje. E eu percebi que... eu não aguentaria isso. Lucas ficou imóvel. Aquilo era real. Ela o colocou no sofá, cobriu com uma manta, trouxe água, remédio e sentou ao lado dele. Lucas, ela disse com a voz tremendo, eu não sei como aconteceu, mas você entrou na minha vida e virou tudo do avesso. E eu tô começando a ter medo do que sinto. Ele olhou para ela com surpresa e algo mais profundo brilhando nos olhos. Mas antes que ele pudesse responder, alguém bateu à porta. Alguém que mudaria tudo. A batida na porta ecoou pela sala, quebrando o momento íntimo entre Lucas e Júlia. Ele tentou se levantar, mas a dor o impediu. Fica aí, eu atendo, disse Júlia respirando fundo. Quando abriu a porta, encontrou uma mulher de uniforme social e crachá pendurado. Era Carolina, gerente jurídica da empresa de Lucas. Ela olhou surpresa ao ver Júlia. Ah, você é a funcionária em treinamento. Júlia engoliu seco, desconfortável. Sim, posso ajudar? Carolina entrou séria e se direcionou a Lucas. Senhor Lucas, eu vim imediatamente porque houve um problema grave, muito grave. Júlia ficou tensa. Lucas sinalizou para ela se sentar ao lado dele. Fala, Carolina. O que aconteceu? A gerente respirou fundo. A empresa recebeu um processo coletivo. Muitas pessoas estão compartilhando aquele vídeo da Júlia como se fosse recente e estão acusando nossa plataforma de incentivar influenciadores preconceituosos. É um escândalo enorme. A imprensa está ligando e... Ela pausou. Um dos nossos maiores investidores ameaçou retirar o capital se a empresa não se posicionar imediatamente. Júlia sentiu o coração parar. Não, meu Deus, eu não queria isso. Eu juro que não. Lucas cerrou os olhos. Ele sabia que aquilo podia destruir tudo o que construiu em anos. Carolina continuou. A recomendação do jurídico é clara. A empresa precisa demitir publicamente a Júlia, emitir nota e se afastar dela por completo. Júlia levou a mão à boca horrorizada. Lucas, por favor, eu vou perder tudo. Minha carreira, minha vida, tudo. Lucas fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Era racional afastá-la. Era lógico.
era seguro, mas era justo. Carolina finalizou. A decisão é sua, Sr. Lucas, mas precisamos dela ainda hoje. Ou a empresa entra em risco real. O silêncio que se instalou parecia o fim do mundo. A sala ficou tão silenciosa que até a respiração parecia pesada. Carolina aguardava a resposta profissional. Júlia tremia como alguém prestes a desmoronar, e Lucas estava dividido entre sua empresa e seu coração. Ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Carolina, sua voz saiu firme. Eu ouvi a recomendação jurídica e agradeço, mas a minha decisão é outra. Carolina franziu a testa. Senhor, Lucas encarou Júlia por longos segundos. Ela parecia quebrada, vulnerável, humana e principalmente arrependida. Então ele falou: eu não vou demitir a Júlia. Carolina se chocou. Mas, senhor, isso pode custar milhões. Pode custar a empresa. Lucas se endireitou no sofá, mesmo com dor. Eu construí essa empresa para ajudar pessoas, pessoas reais. E pessoas reais erram. Júlia errou. Feio. Mas ela está mudando. Eu vi isso com meus próprios olhos. E eu não vou ser o tipo de líder que destrói alguém quando ela está tentando se reerguer. As lágrimas escorreram pelo rosto de Júlia. Lucas continuou. Eu assumo a responsabilidade. Se tiver que encarar a imprensa, eu encaro. Se tiver que perder investidor, eu perco. Mas eu não vou abandonar alguém que está lutando para ser melhor. Carolina tentou argumentar. Mas isso é irracional. Não, Lucas respondeu. Irracional é jogar uma pessoa no lixo por causa de um erro do passado, quando ela está provando que mudou no presente. Júlia levou as mãos ao rosto, chorando. Lucas estendeu a mão e segurou a dela. E além disso, ele disse, olhando-a nos olhos, se tem alguém que merece uma segunda chance, é essa mulher. Carolina ficou sem palavras. E Júlia sentiu o coração disparar como nunca antes. A empresa podia até enfrentar tempestades, mas ali, naquele sofá, nascia algo muito maior que qualquer escândalo. Depois da decisão de Lucas, Carolina saiu transtornada para tentar conter a crise. Mas dentro do apartamento, acontecia algo muito maior do que qualquer escândalo empresarial. Júlia chorava baixinho, ainda segurando a mão de Lucas como se dependesse disso para respirar. Por quê? Por que você fez isso por mim? Ela perguntou entre soluços. Você devia me odiar. Eu te humilhei, te machuquei e ainda coloquei sua empresa em risco. Lucas apertou a mão dela com suavidade. Júlia, você foi arrogante, sim, errada, sim, mas você não é má. E eu vi isso com meus próprios olhos. Eu vi você ajudar o Tiago, cuidar do cachorro de rua, trabalhar suada. E eu vi seus olhos hoje, quando você achou que eu ia morrer. Isso não é mentira, isso é verdade. Você mudou. Os olhos dela brilhavam. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ela confessou. Mas eu não quero perder você. Lucas sorriu de um jeito que ela nunca tinha visto. Um sorriso real, sincero, vulnerável. E você não vai. No dia seguinte, Lucas convocou uma coletiva de imprensa. Júlia estava ao lado dele, com o uniforme simples da empresa. As câmeras começaram a disparar. Os jornalistas atiravam perguntas como flechas. Lucas levantou a mão. Antes de qualquer coisa, disse ele firme, quero dizer que o vídeo da Júlia é antigo. Ela falou coisas erradas, sim. Mas sabe o que mais aconteceu? Ele olhou para ela. Ela reconheceu o erro. Ela se desculpou. E ela mudou. Júlia engoliu em seco, emocionada. Lucas continuou. O mundo está cheio de gente que erra, mas quase não existe gente que tem coragem de mudar. Por isso, eu não vou cancelar a Júlia. Pelo contrário, ele sorriu. Ela será nossa nova porta-voz de transformação social. O auditório explodiu em espanto. E a internet? Ao invés de ódio, apareceram comentários como:
Nunca vi um CEO tão humano. Júlia, parabéns pela coragem. Isso foi épico. Semanas depois, a campanha viralizou. E numa tarde tranquila, no mesmo galpão onde tudo começou, Lucas tomou a mão de Júlia e disse: "Você me ensinou que até quem erra merece amor." Ela sorriu. "E você me ensinou que o amor começa quando a gente escolhe ser melhor." Eles se beijaram, lindos, verdadeiros, renascidos. Se você chegou até o final, comenta aqui embaixo de qual cidade você nos ouve. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias emocionantes como essa.